A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e o amor de Jesus Cristo, que nos chama à conversão, estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, misericórdia. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova que nos prepare para a glória do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, morava em Babilônia um homem chamado Joaquim. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Os seus pais eram justos e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um jardim contíguo à sua casa. Os judeus reuniam-se com ele frequentemente, porque era o mais ilustre de todos eles. Naquele ano tinham designado como juízes 2 anciãos do povo, daqueles que o Senhor denunciara, dizendo: de Babilônia veio a iniquidade de velhos que passavam por dirigentes do povo. Estes 2 frequentavam a casa de Joaquim, e a eles recorriam todos os que tinham alguma questão de justiça. Quando, ao meio-dia, o povo se retirava, Susana vinha passear para o jardim do seu marido. Os 2 velhos observavam-na todos os dias, quando entrava no jardim para passear, e apaixonaram-se por ela. Perverteram a sua mente e desviaram os seus olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos juízos. Estando eles à espera de ocasião favorável, um dia Susana veio, como de costume, acompanhada somente de 2 meninas, e como estava calor, quis tomar banho no jardim. Não se encontrava ali ninguém, senão os 2 velhos escondidos a espreitá-la. Susana disse às meninas:
trazei-me óleo e ungüentos e fechai as portas do jardim para eu tomar banho. Logo que elas saíram, os 2 velhos levantaram-se, correram para junto de Susana e disseram-lhe: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti. Dá-nos o teu consentimento e entrega-te a nós. Senão, acusar-te-emos, dizendo que estava contigo um jovem e por isso mandaste embora as meninas. Então Susana gemeu e exclamou: estou cercada por todos os lados. Se praticar semelhante coisa, espera-me a morte. Se não a praticar, não poderei fugir às vossas mãos. Mas prefiro cair nas vossas mãos sem ter feito nada, a pecar na presença do Senhor. Então Susana gritou com voz forte, mas os 2 velhos gritaram também contra ela, e um deles correu a abrir as portas do jardim. Logo que as pessoas da casa ouviram estes gritos no jardim, precipitaram-se pela porta do lado para verem o que tinha acontecido. Quando os velhos contaram a sua versão, os servos coraram de vergonha, pois nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa. No dia seguinte, quando o povo se reuniu em casa de Joaquim, marido de Susana, vieram os 2 velhos cheios de rancor contra ela, pretendendo condená-la à morte. E disseram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la e ela veio com os pais, os filhos e de todos os parentes. Os seus familiares choravam, assim como todos os que haviam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Os velhos disseram: enquanto passeávamos sós pelo jardim, entrou ela com 2 servas, fechou as portas do jardim e mandou embora as servas. Veio então ter com ela um jovem que estava escondido e deitou-se com ela. Nós, que estávamos a um canto do jardim, ao ver aquela maldade, corremos sobre eles. Embora os tivéssemos visto juntos, não pudemos agarrar o jovem, porque era mais forte do que nós, e abrindo a porta, pôs-se em fuga. A ela, porém, apanhámo-la e perguntámos-lhe quem era o jovem, mas ela não quis dizer-nos. Somos testemunhas do facto. A Assembleia deu-lhes crédito por serem anciãos do povo e juízes e condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho, e eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou: Que palavras são essas que acabas de dizer? Daniel, de pé, no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que, sem julgamento, nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel. Voltai ao tribunal, porque estes 2 homens levantaram contra ela um falso testemunho.
O povo regressou a toda a pressa e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós, expõe-nos o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-os um do outro e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que cometeste outrora, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados, apesar de o Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobriste os dois juntos? Ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois do anjo de Deus está à tua espera, com a espada na mão para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a assembleia clamou em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo e executaram-nos. E foi salva naquele dia uma vida inocente. Palavra do Senhor. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estais comigo. Ele me guia por sendas direitas,
paz, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estáis comigo. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estáis comigo. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós, Senhor, estáis comigo. Que se converta e viva. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo, e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés mandou-nos
apedrejar tais mulheres. Tu, que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em me entregá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro. A começar pelos mais velhos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Escutamos a palavra de Deus que nos diz a cada um de nós: se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. O Filho de Deus conhece o Pai e quer ser como Ele. Por isso está unido a Ele, comunga do seu coração, segue a sua vontade, identifica-se com a sua missão. Ao encarnar, assume o nosso corpo, mas continua a ser o mesmo, a ser a mesma fidelidade eterna. Ele é a sua palavra, o seu coração, a sua vontade, a sua misericórdia, a sua missão. Muitos falam de Deus como se o conhecessem claramente. A imaginação e a projeção contribuem para muitas construções divinas e geográficas do além. Só quando o próprio Deus se revela pela ação do Espírito Santo e do seu Filho e abrimos inteiramente todo o nosso ser e a nossa vida, podemos conhecer o verdadeiro Deus. Cristo é o caminho e o Espírito Santo é a bússola que nos orienta, que nos guia. Senhor Jesus, obrigado porque nos revelas a Deus numa linguagem e gramática acessível, sem poupa nem circunstância, justa, amiga, próxima de cada um de nós, pois a verdade e a misericórdia vêm revestidas de simplicidade e humildade. Espírito Santo, ilumina-nos e guia-nos, para que não nos limitemos a saciar a curiosidade, mas busquemos o sentido e o rumo do nosso caminho em Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, escutada na Tua Santa Igreja.
Irmãos e irmãs, Susana inocente mas acusada e a mulher adúltera pecadora mas perdoada são imagem da Igreja santa e penitente. Oremos a Cristo, sua cabeça e Salvador, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis cristãos que se acusam de seus pecados, pelos ministros que os acolhem e lhes perdoam, e por todos os que procuram não pecar mais, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas instâncias legislativas que preparam as leis, pelos juízes que as aplicam com justiça e clemência e pelas vítimas inocentes que são condenadas, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos aqueles que, à semelhança de Jesus, não se limitam a condenar ou a absolver, mas são capazes de mudar os corações. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por esta Assembleia que escuta Deus e lhe responde, pelos que imitam os gestos e as palavras de Jesus, e pelos que, como Ele, não julgam ninguém, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos iluminais com a vossa palavra, alimentai-nos com o pão da vossa mesa. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido do pecado. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e cujo espírito não há engano. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso.
Por este sacrifício de reconciliação, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações inconstantes, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abri-se aos homens o caminho da unidade e da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo.
admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do reino de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in a hand only. Pode pegar uma pizza desse
maravilhosos são os vossos prodígios. Sobre nós, Senhor meu Deus, quisera anunciá-los e proclamá-los, mas são tantos que não se podem contar. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabes. Não ocultei a vossa bondade e fidelidade no meio da grande assembleia. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai.
para vos servirmos com reverência. Junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da redenção. Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico agora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do Santo Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Livrai de todo o pecado, Senhor, este povo suplicante, de modo que, vivendo santamente, seja salvo de toda a adversidade. Por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanha.